vereadores Davi Ismael e Luiz Paulo Amorim. Gostaria de convidar a todos para ocuparem seus lugares e, em seguida, faremos a composição da mesa e daremos início aos trabalhos desta noite. Para compor a mesa de honra, convidamos os vereadores proponentes desta audiência pública, Davi Ismael e Luiz Paulo Amorim. Uma salva de palmas. Convidamos o assessor de projetos especiais da Secretaria de Gestão Estratégica de Vitória, Sérgio Perterli. Faltou caneta aqui, só isso. Convidamos o coordenador de atividades especiais da Secretaria de Meio Ambiente, senhor Daniel Ângelo Pimentel dos Santos. Agradecemos a presença de todas e todos aqui presentes para este evento. Nesse momento, senhoras e senhores, passo a palavra ao vereador Davi Ismael, que vai conduzir os trabalhos desta audiência pública. Sinto falta aqui de um representante, quero pedir ao cerimonial, um representante da empresa Cesan. Então, se puder, alguém vir representar, sentar-se aqui. Meu pai certamente saberia o nome. Daniel. Luiz Paulo certamente sabe o nome, mas eu não. Peço que providencie uma cadeira aqui. Queria pedir ao pessoal do apoio, que está aí ao fundo, que pudesse auxiliar. Aqui, cara, aqui, cara. Peter, pula para o lado de cá. Deixa os dois sentarem. Peço ajuda ao pessoal, pastor Edson, pessoal do apoio, por favor. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Vitória tem a honra de recebê-los para participar. Ah, isso aqui já foi falado. Então, perdão. Não, então. Bom, se ajusta. Se ajusta, se ajusta. Ok. Primeiramente. Vereador, registramos a presença desse recinto do senhor Daniel Caulite, gerente operacional da Cesan, Vanusa Santos, gestora de relações com as comunidades, e Fernando Batista, operações de esgotos, aos quais gostaríamos de convidá-los também para compor a mesa. Ok, eu agradeço. Eu queria, de antemão, agradecer ao Luiz Paulo Amorim por não ter medido esforço para auxiliar na realização dessa audiência pública. Com esse agradecimento inicial, convido para assumir os trabalhos para que eu possa proceder à minha fala. Quanto tempo, Léo? Boa noite, gente. Boa noite. É uma alegria poder, hoje, para mim e para o vereador Luiz Paulo Amorim, até rimou, realizarmos essa audiência pública acerca do sistema de esgoto em Vitória. Acho que algumas considerações iniciais se fazem necessárias. A primeira delas é que a audiência pública é sempre uma oportunidade de diálogo, de conversa. E ela é fundamental para que se paute o trabalho dos vereadores aqui na casa. Os vereadores têm uma oportunidade ímpar de enriquecer os seus debates, de enriquecer e nortear as suas ações e, ao mesmo tempo, em aprofundar aquilo que eles entendem ou buscam entender acerca do tema. No caso específico de hoje, o esgoto no município de Vitória. Quero deixar claro, a minha ligação temática é via DNA ao mesmo tempo, porque tenho no meu pai a pessoa que ao longo de 36 anos prestou serviços na empresa Cesan, e durante a minha infância, toda visita que tinha anual, todo ano, meu colégio tinha a oportunidade de visitar uma unidade de tratamento de esgoto, e lá a gente podia aprender um pouquinho, conversar,
Então, com muita... Eu me sinto realizado em poder ter este tempo com vocês e aprofundar aquilo que sei e aquilo que precisamos saber para pautar mesmo os mandatos. É uma oportunidade de escuta para os vereadores. Mais de 1 milhão de pessoas na Grande Vitória dá o mesmo destino ao esgoto que é produzido. Tudo vai parar na rua, em valas cavadas pela própria população, que corre a céu aberto. Ou então fazem ligações clandestinas para as galerias pluviais, canais, rios e mangues. Além do mau cheiro, do impacto ao meio ambiente, tais atitudes acarretam doenças para a população, muitas delas fatais. Em alguns locais são despejados por ano cerca de 66 bilhões de litros de esgoto, o que equivale a 2.000 litros ou 104 baldes por segundo. Cheios de urina, fezes, restos de comida, sabão e todo tipo de sujeira. Um exemplo do resultado de poluição está na Baía de Vitória e nas nossas praias, locais impróprios para banho. E eu faço um parênteses. Volta e meia, eu vejo e ouço algumas pessoas falando com que saudade elas sentem de ir pular no mangue da Grande São Pedro, de frequentar a praia de Camburi, frequentar a praia ali da Enseada do Suá, onde eu fui criado. Eu tinha oportunidade embaixo da terceira ponte. Me lembro bem que as pessoas conviviam naquela praia, dada a sua possibilidade, sua balneabilidade satisfatória, permitida. E hoje a gente entra nesses locais com receio. Com receio. Volta e meia, faço parte do Centro Náutico, ali na curva da Jurema, onde tenho a oportunidade de ter o meu caiaque lá. Quando a gente entra, vereador Luiz Paulo Amorim, a gente sempre fica com a ressalva. Que água é essa que eu estou entrando? E o medo maior, às vezes, como vereador, a gente pede para a placa ser sempre atualizada, às vezes dá vontade de não ter a placa, porque aquilo que o coração não vê, aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Porque quando a gente vê a placa de balneabilidade insatisfatória, parece que dói mais. E eu vou andando com o meu caiaque e vi as águas, aquela manilha pluvial descendo o esgoto, e é fácil, é simples a detecção de que não é água de chuva. Até porque na maioria dos dias não chove a tempo, passamos um tempo de seca, de estiagem, e vinha descendo água ali. A vontade que dá é de arrumar uma rolha. Arrumar a rolha e colocar lá, meu Sérgio Peter, para que as pessoas consigam ter a consciência daquilo que produz. Dos 25 pontos em Vitória que poderiam ser utilizados para banho, mergulho e lazer, 6 estão interditados e 5 pontos são classificados como impróprios para o contato direto com a pele. São as informações que a gente obteve no site da Prefeitura. Esse resultado da balneabilidade é obtido pela coleta e análise das amostras feito pela SEMAN. Está acessível no site da Prefeitura. Minha proposta para esta noite é nos mobilizarmos para mudar essa triste realidade. Não queremos que a nossa capital seja conhecida como a Ilha do Esgoto, como foi dito no Dia do Meio Ambiente no início deste mês. Essa casa precisa dar a sua contribuição de que forma a cidade de Vitória precisa ser conhecida. E tenho buscado e não medido esforço para que a cidade de Vitória não seja a cidade do pó preto, para que a cidade de Vitória não seja a ilha cercada por esgoto. Isso depende da atitude e do mandato dos vereadores. Lógico que depende também da empresa Cesan, lógico que depende da Prefeitura de Vitória, dos órgãos fiscalizadores, os órgãos de meio ambiente, mas também tem parcela desta casa. E é isso que eu estou disposto a discutir. Qual é a parcela? Porque preciso reconhecer, a Cesan tem feito a sua parte. Preciso reconhecer que a Prefeitura de Vitória, através do envio de um projeto de lei que originou a Lei 8.805, deu a sua contribuição. Mas muitas vezes a Câmara Vereador de Vitória não. E toda eleição, todo período eleitoral vem à tona como proposta
para levar a população e ganhar o voto dela. Compromisso com 100% de esgoto coletado e tratado. Isso é o que eu sempre ouço. E não é de hoje. E é muito fácil jogar essa responsabilidade para cima da CESAM. É também cômodo jogar para cima da Prefeitura de Vitória. E a Câmara de Vitória, a todo tempo, vai hesitando, ela vai rejeitando a sua parcela de responsabilidade. E temos um poder fiscalizador que é esta casa. Então, meu compromisso, Sérgio Peterle, que aqui também representa a Prefeitura de Vitória, empresa CESAM, é de colaboração. O compromisso que eu quero terminar os trabalhos do dia de hoje, tendo selado um acordo de cooperação verbal, de que a Câmara de Vitória dará a sua contribuição, fiscalizando, e, se necessário for, subsidiando e aprovando leis. Se tivermos que enrijecer, porque não está dando resposta, porque a população só sente no bolso, que assim façamos. O que eu não quero mais é ver proibido meu direito de levar os meus filhos a uma praia, seja ela Praia de Camburi, Praia da Ilha do Boi, Área de Mangue, porque, no caso específico do caiaque, me permitam fazer essa localização geográfica tão somente por algo que eu sou apaixonado, que é o caiaque. De não poder fazer uso daquilo que gosto, porque o morador da Ilha do Boi, folgado, egoísta, que só pensa nele, se recusa a fazer uma ligação. Eu não posso aceitar que um morador da Enseada do Suá, da Praia do Canto, ou de qualquer outro local da cidade de Vitória, de forma egoísta, se furte de fazer as ligações com pensamento egoísta, esquecendo que, pela nossa Constituição, temos obrigação, salvo engano, 225, de cuidar não só dessa geração, não só do hoje, mas cuidarmos da cidade de Vitória pela manhã. Essa é a proposta. Isso não se resume ao debate se o tratamento de esgoto precisa ser cobrado ou não. Isso, pelo menos, não é o ponto de pauta hoje. E me permitam esse corte neste momento. Porque o debate raso e muitas vezes injusto, desta forma, de uma forma míope caolha, tem levado cada dia mais a permitir com que pessoas lancem os seus esgotos, os seus produtos final da água que eles consomem, sim. Mas o debate do jeito que está, vira um desvio de foco para que as pessoas continuem degradando o meio ambiente. Isso eu não vou permitir. O compromisso, vereador Luiz Paulo, que faço, é de apoio ao seu mandato também, porque isso está na essência do seu mandato, que é defender o meio ambiente, é de muito apoio e de estar muito aguerrido para que as pessoas que não ligaram e liguem. E quero, ao seu lado, assumir um compromisso de acompanhamento dessas ligações. E quando for o caso, se a Prefeitura de Vitória ou qualquer outro órgão tiver inerte, nós dois vamos cobrar. E que venham os 13 vereadores nesta casa cobrando também, para que possamos construir uma cidade melhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Davi, pelas suas palavras e convido para assumir a presidência dessa sessão. Quero fazer a entrega ao pessoal da mesa da Lei Municipal 8.805, Peterle não precisa. Aqueles que quiserem também uma cópia da legislação que foi defendida por estes dois vereadores e pelos demais, temos cópias aqui à frente, eu vou deixar esse material com o pastor Edson, que se faz aqui presente. Basta levantar uma das mãos, que ele vai até você e deixa uma cópia. Bom, vou conceder a fala ao vereador Luiz Paulo Amorim. Boa noite, vereador Davi Ismael, presidente dessa audiência pública, e agradecer por ter me convidado a ser coadjuvante nesse processo. Protagonista. Gostaria também aqui de saudar o Daniel, aqui representante da SEMAN, o nosso secretário de Projetos Especiais, Sérgio Peterle,
Daniel Caulite, técnico da CESAM, juntamente com a Vanusa. Saudar aqui também o doutor Marcos Costa, ele é diretor-presidente da empresa de saneamento de Guapimirim, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, doutor Marcos. Queria também agradecer a todos aqui presentes, dizer que essa sessão, essa audiência, ela é muito importante, porque quando a gente vem falar num tema igual o esgoto, a gente sabe que estamos falando em qualidade de vida. Eu lembro muito bem, outro dia eu estava vendo um documentário que em 1910 a média de idade era de 32 anos. Eu lembro bem dessa data, foi o ano que minha mãe nasceu. Então era 32 anos a média de idade. E a gente sabe que com o advento do tratamento de esgoto, que foi um dos pontos principais aí, a média de idade ela começou a aumentar. E a gente vê hoje que um percentual muito grande das doenças de internações são por causa de doenças via hídrica. Então, o quanto é importante a ligação do esgoto. Às vezes as pessoas, quando questionam o valor que é a ser pago, mas não sabem o benefício que terá, não só para as pessoas, mas para os seus filhos, seus netos, e com certeza a gente vai estar ampliando a qualidade de vida. E nesse momento que a gente traz esse debate, é importante, Sérgio, representando aqui, o Daniel representando a Prefeitura, o Daniel aqui, a Vanusa também representando a CESAM, e todos também aqui que estão presentes, companheiros da CESAM também, fazer uma cruzada contra esse processo de ligação. Hoje, principalmente nas áreas onde o Projeto Terra incidiu, o Projeto Terra foi feito por uma empreiteira que não era a mesma do Águas Limpas. Então, o que ocorre? Hoje, várias ligações estão sendo colocadas na rede de drenagem. E, pelo que a gente tem visto, essas redes não foram cadastradas. Então, isso aí é necessário que se faça um apanhado geral, no sentido de estar descobrindo essas redes, para poder jogar justamente nesses PV onde estão água limpa. Porque, senão, todo o trabalho que foi realizado pela empresa Pelicano, no nosso caso ali da Poligonal 1, ele vai acabar sendo perdido, porque coleta todo o esgoto, quando chega lá na ponta, joga para a drenagem, que vai vai desembocar na maré, no canal de Camburi. Então, eu acho que a audiência tem essa importância, tem a importância da conscientização das pessoas, de mostrar o quanto é importante ter um esgoto tratado, para que seus filhos possam, todos os moradores, né, possam ir à praia, usar uma água tranquila, que não tenha nenhum tipo de poluição. Então, aqui a gente vai debater, a gente vai deixar para os técnicos estarem fazendo suas explanações aqui, depois a gente está fazendo as perguntas. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos que aqui vieram, porque a gente sabe que no horário desse segunda-feira, as pessoas que aqui estão, porque realmente estão muito interessadas nesse tema, e vamos torcer para que possamos fazer um debate da melhor qualidade possível. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom, ditando o ritmo do trabalho nesta noite, queria primeiro possibilitar a fala ao Sérgio Petterle, logo em seguida a gente dá sequência com a Secretaria de Meio Ambiente, ok? Depois a gente passa a palavra para os representantes da empresa CESAM. Quero anunciar a presença do Marco Costa Santos, da Emissão, empresa de saneamento, e Paulo Rocha, da SEMAN. É o que? Está aí? É o subsecretário, mas está aí. Ah, tá. Não. Marco Costa e Paulo Rocha. Ok, devidamente citados, passo a palavra ao Sérgio Petterle, representante da municipalidade neste momento. Pode, com vontade. Boa noite a todos. Eu queria agradecer de início aos vereadores Luiz Paulo Amorim e Davi Ismael por ter trazido este tema tão importante, que remete à qualidade de vida, que remete à valorização de espaços, que remete à diminuição
das doenças e mortalidades infantis, né? E me sinto muito honrado, pessoalmente, e agradeço muito em nome do prefeito Luciano Rezende e ao município de Vitória. Queria saudar a CESAM, no nome da Vanusa, e todos os técnicos que são parceiros, né, que trabalham juntos, que realmente temos um trabalho muito bom, de forma integrada. Fernando, os demais, Romerson. Queria saudar a todos os presentes e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Bom, meu nome é Sérgio Peterle, eu sou engenheiro civil por formação. Iniciei os meus trabalhos ainda como estagiário nesta área, né, na área de esgotamento sanitário, distribuição de água, e tive um prazer muito grande de trabalhar com o seu pai, o Ismael, né, e o próprio Luiz Paulo Amorim, né, ainda no meu início de carreira, né? Ainda jovem, exatamente. Isso aí. Então, no meu início, eu participei do plano diretor de esgoto de Serra, e claro que quando a gente fala de esgotamento sanitário, a gente não pode pensar em um só município, principalmente na região metropolitana de Vitória. Né, hoje o tema principal, o que seria, o que estamos fazendo para poder combater o lançamento de esgoto sanitário de forma irregular no meio ambiente aqui em Vitória. Mas eu trouxe uma apresentação e a gente vai passar por todas as informações, chegando também na região metropolitana. Né? Eu gostaria de justificar a ausência do secretário Max da Mata, que é o secretário de Meio Ambiente, que não pôde estar presente por um problema de saúde, mas trouxe o Daniel como representante da Secretaria de Meio Ambiente, e acho que a gente pode começar a fazer a apresentação. Então, tema: quais são as ações que o município de Vitória, e inicialmente foi a Prefeitura de Vitória, mas com todo louvor eu falo que a Câmara de Vereadores de Vitória esteve e está presente em todos os momentos referente a esse tão importante tema. E com a palavra do vereador Davi Ismael, onde ele justifica e se coloca à disposição, assim como Luiz Paulo Amorim, de acompanhar o futuro das intervenções, para que realmente as próximas gerações possam ser melhor servidas, então a gente fica muito feliz que a gente tem essa condição integrada. Pode passar? Inicialmente, como forma de nivelamento, é necessário passar alguns dados para os senhores. Esgotamento sanitário no país. Nós temos aqui um índice que fala 82,5% dos brasileiros são atendidos por abastecimento de água. Hoje a gente vive um caos no abastecimento por falta das chuvas, e não é justo que ainda continuemos fazendo com que o pouco que nos resta seja contaminado com esgoto. Então, precisamos tratar melhor as nossas águas. E como um ponto positivo também, a Prefeitura de Vitória, através do Instituto Terra, também está realizando trabalhos de recuperação de nascentes aqui em Vitória. Então, também estamos entrando nessa temática do abastecimento de água. Claro que, para Vitória, os córregos e nascentes não darão volume e vazão para poder buscar o abastecimento, mas de uma forma simbólica, de meio ambiente, nós também daremos essa contribuição. Então, 82% possuem abastecimento de água, e somente 48,6% têm acesso à rede coletora de esgoto. Olha só, é quase a metade. E desses 48% que têm acesso, apenas 39% é que realmente estão aderidos, é feita adesão ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. O que isso representa? Que muitas vezes temos a condição, as obras todas feitas e à disposição na nossa porta, onde bastaria apenas a gente se interligar, o nosso imóvel interligar a rede coletora, e não nos fazemos. Não nos fazemos por receio de tarifa, não nos fazemos por condições técnicas, não fazemos, às vezes, por falta de informação. Então, essa audiência pública também vem trazer esse debate e maior esclarecimento. Aqui algumas fotos, né, daquilo que a gente encontra,
por aí afora, crianças brincando em locais onde o esgoto é lançado in natura. As galerias citadas, galerias de drenagem, que só deveriam estar correndo aqui água de chuva, contaminadas com rede coletora, e aqui as obras sendo feitas. Podemos passar? No Brasil, nós temos um ranqueamento, segundo o Ministério da Saúde, ainda no ano 2010, mas os índices não se alteram muito, onde o Espírito Santo ele ocupa a 7ª posição como melhor cobertura de esgotamento sanitário no país. Nós temos aí São Paulo, que é uma grande cidade, Distrito Federal, que foi uma cidade planejada, Rio de Janeiro, que foi uma das primeiras cidades também do país, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. Vocês observam que, a partir da Bahia, do estado da Bahia, a gente começa a ter índices fragmentados no atendimento por cobertura de esgotamento sanitário. Né? A gente observa aqui pelo mapa do país que em amarelo, abóbora, vermelho e preto, basicamente é uma grande parte do país. Ou seja, ainda assim temos muito que avançar, mas estamos bem ranqueados, porque de 72% é possível ter cobertura no país. Próximo, no estado, perdão. Pode passar? O país, o estado e agora, Vitória, região metropolitana. Então, nós podemos falar dos índices e devemos falar como região metropolitana. É claro que a gente vai focar no município de Vitória, mas nós temos que colocar a região metropolitana porque se comporta como uma região única, né? A dinâmica das águas se comporta como condição única. Então, nós temos aqui Cariacica com 44%, Serra com 58%, Viana 49%, Vila Velha 51%, Vitória 79% e Guarapari 51%. Mas assim como foi mostrado nível de país, estadual, apesar de nós termos a cobertura do sistema de coleta e tratamento, a gente observa que exatamente no índice lateral aqui, que é realmente o atendimento, é bem inferior à cobertura. Por quê? As obras estão instaladas com possibilidade de atender a população e a população não se interliga. Então, Vitória, apesar de 79%, que é acima da média estadual, ela ainda tem apenas 66% de população, da sua população interligada ao sistema. Ou seja, aquilo que não está nesse percentual está lançando seu esgoto a céu aberto. De alguma forma faz chegar as águas, o esgoto às águas não contaminadas. E nós observamos aqui Vila Velha bem abaixo, Viana, Serra e Cariacica. Prestem atenção, Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha, e Vila Velha são os que mais interagem diretamente aqui na nossa Baía de Vitória. A Grande Vitória como um todo, 57,5%, porque é a média de todos, e a região metropolitana aí 57%. Pode passar? Isso desperta os nossos sentidos, né? Exclusivamente município de Vitória. Nós temos aqui uma série histórica, e aí fornecido pela própria CESAM, março de 2015, onde nós tínhamos ligações de esgoto ativo. O que seriam as ligações de esgoto? Seriam aquelas caixinhas que ficam na nossa calçada, que tem a capacidade de atender um prédio, ou uma residência, ou um comércio. Né? E aqui economias. Economias a gente pode traduzir aí como uma residência, somente a unidade comercial, somente uma indústria. Ou seja, às vezes uma caixinha que está instalada na frente de um grande condomínio, ela pode atender toda uma quantidade enorme de famílias. Então, na verdade, nós temos aqui em Vitória, até março de 2015, 98 mil imóveis residenciais, uma economia, que estão interligadas. E a gente observa aí que, a partir do momento que a gente chegou aí à administração Luciano Rezende, a partir de 2013, nós tivemos aí um avanço de 25% em relação à série histórica de 2008 a 2012. Então, é um grande avanço,
é uma condição que só reforça que a ação integrada município e CESAM está iniciando a surtir efeito. A gente precisa avançar e avançar muito, mas a gente já observa aí melhoras significativas. Podemos passar? Podemos passar? Isto. Aqui é um exemplo utilizado na educação sanitária e ambiental para aqueles que não conhecem a fundo o que é um sistema de esgotamento sanitário, né? Então, nós temos aqui, lá perto da nascente, ou numa condição de rio, aí no nosso caso aqui de Vitória, Rio Jucu, Rio Santa Maria, que tem uma condição de água melhor, é feita uma captação, feito um tratamento, né? E daí, feita a reservação e distribuída para as residências em geral. Né? Aqui no nosso caso, a gente pode observar, quem vai para a Serra, tem a estação de tratamento Mário Petroc, tem aquela caixa d'água enorme, ali na rodovia Norte-Sul, e daí é feita a distribuição. E essa mesma condição é feita para o Rio Jucu. Só que o que acontece? A partir do momento que a água tratada entra na nossa casa, ela é utilizada e ela é devolvida de forma servida. Né? Lava-se as mãos, usa-se no banheiro, processa os alimentos, né? E normalmente 80% daquilo que entra na nossa residência, ela retorna como esgoto. E nós temos duas condições para retornar com esse esgoto. Ou o que acontece hoje dos imóveis não interligados, que de alguma forma lança no meio ambiente sem qualquer tipo de tratamento, ou a gente faz da forma correta, onde a gente determina que o nosso imóvel se interliga ao sistema de esgotamento sanitário que existe na nossa cidade. Então, vai para uma estação de tratamento de esgoto e daí é lançada de forma adequada no meio ambiente. Aqui poderia ser a Baía de Vitória. Né? O grande problema, vereadores e população, é que muitas vezes essa história se repete. Então, por exemplo, lá no Rio Santa Maria, quantas cidades dessa existe até chegar aqui em Vitória, aqui na região da Grande Vitória? Lá na bacia do Rio Jucu, quantas cidades, desde a cabeceira até chegar até nós, tem esse mesmo sistema? Então, a conversa não pode ser focada, não pode ser município de Vitória. Isso tem que ser tratado, inclusive, em comitê de bacias, desde a sua nascente. Porque, ao pé da letra, alguma coisa acaba surgindo nos rios e a gente acaba captando e tratando a água. A água da CESAM é uma das melhores do país. E a gente não tem que colocar aqui, por exemplo, o exemplo de Nova York. Ela é muito bem tratada, tem um controle de qualidade excelente, mas se a gente, ou se os municípios que estão nas cabeceiras dos rios, não faz também esse mesmo procedimento, essa mesma audiência pública que a gente está fazendo agora, essa água que chega até a nossa captação, ela fica muito prejudicada. Então, vamos passar? Aquela ligação de esgoto que eu falei, que fica na calçada, nós temos aí aquela caixinha que fica na calçada e nós temos a residência. Aquela mesma caixinha, às vezes, pode atender a um imóvel pequeno, com um casal, um solteiro, né, um comércio. E essa mesma e única caixinha também pode atender uma torre como essa, um condomínio como essa. Porque eu acho que os técnicos que trabalham com essa área sabem, mas uma rede de esgoto, mesmo aquela de menor diâmetro, de 150 milímetros, se bem instalada, se bem projetada, ela pode atender até 4.200 pessoas num determinado trecho, sem precisar aumentar a inclinação. Então, hoje, o que a gente pede, através da Lei 8.805, que foi citada aqui pelos vereadores, é que nós façamos a interligação da nossa casa ao sistema de coleta, que é justamente essa caixinha. É esse trecho aqui que a gente pede. Porque, historicamente, a gente sabe que daqui até na drenagem já existe. Então, uma vez que a CESAM, uma vez que a Prefeitura instalou o sistema de coleta e tratamento, temos que interromper imediatamente e ligar o sistema, que nada mais é que interligar a nossa casa a essa caixinha que está aqui. Ó. E daí vai para o sistema de coleta. Mais nada. E isso não custa, assim, a média, pelo que a gente verifica, é mais ou menos de R$500 a R$1.500 nos casos mais graves, né? Salvo exceções.
Então, é um custo muito baixo pela qualidade de vida, pela diminuição da mortalidade infantil, pela condição da gente utilizar a água para lazer, né? E mostrar a capital, a região metropolitana, como uma das mais desenvolvidas do país. É muito pouco o que se investe para conseguir esse benefício. Pode passar? Então, o que fazer, Prefeitura de Vitória, para que também possamos dar o exemplo? Né? Desde que assumimos em 2013, a primeira palavra do prefeito foi: eu quero que minha equipe foque naquilo que for possível para o município, de forma imediata, e em seguida aí com a CESAM. Então, como cobrar da população a interligação das suas residências de esgoto, se nós, poder municipal, órgãos públicos, que seja municipal, estadual ou federal, não damos o exemplo? Então, a primeira determinação foi que todos os imóveis públicos, e aí começando pelos municipais, mas claro, todos estão na lista, dê um exemplo. Então, desde que assumimos, identificamos que 110 prédios públicos, aí prédio seria o quê? Uma unidade de saúde, uma escola, uma praça, então cada um com sua característica tivesse essa interligação. E desses 110 imóveis, prédios públicos, 92 já foram interligados. Então, aí quase chegando a 90% desse índice, e a gente pretende aí reverter. Oi. Dos do município, você sabe se todos já foram ligados? Somente dos municípios, por enquanto, é esse daqui, ó, no qual a CESAM nos repassou. Então, do município de Vitória ainda faltam 18. Exatamente. Okay. É claro que existe assim o famoso crescimento vegetativo, onde um novo prédio ou um apontamento que a concessionária anteriormente não tenha nos passado, possa vir a agregar valor, mas espero que não seja muito. Mas do que foi repassado, que é o nosso ponto focal de agora, nós temos ainda 18 para interligar. Tem uma previsão? Esse ano está tudo encerrado? A gente espera que até o final deste ano. Okay. Agora, ressalvas que alguns desses imóveis apontados originalmente eram praças que não tinham servidão, então a gente teve que desconsiderar. E outros é porque ainda falta a rede coletora, e isso está sendo tratado pela CESAM e pela Prefeitura. Esperamos que até o final do ano a gente zere essa condição. Dos imóveis municipais. Dos municipais coletado e tratado. Okay. Exatamente. E aí a gente dá o recado. Os estaduais têm que se enquadrar e os federais também. Para quê? Para que possamos dar o exemplo. Pode passar? Outra ação que a Prefeitura de Vitória está realizando é justamente o repasse, né, dos sistemas de esgotamento que foram implantados com recursos do município para que possa ser operado de forma adequada pela CESAM. Então, neste caso aqui, e principalmente o vereador Luiz Paulo Amorim citou o programa Terra, lá atrás, algumas redes coletoras de esgoto e de água foram implantadas, né? Porém, não se interligaram, fizeram a rede, não deram ainda autorização para que a população se interligasse, mas na prática acabou todo mundo se interligando. Quem visita os morros hoje, a própria equipe da CESAM pode verificar isso, a gente não observa becos escorrendo o esgoto a céu aberto. Então, de alguma forma, esse esgoto está chegando nas regiões mais baixas. E a gente lembra que o programa Terra, ele atua prioritariamente nessas regiões de população de baixa renda e agora nas áreas de morro. Então, nós temos o quê? Se a gente tem as redes coletoras implantadas, então nós temos que fazer o quê? A interligação, a coleta no pé desses morros, né? E isso já está ocorrendo. O exemplo citado aí da Avenida Leitão da Silva, o que a gente observava aí há um tempo atrás? O esgoto ficava diariamente passando naquela galeria existente. Hoje, com a nova obra, foi determinante que todos, a rede coletora e drenagem tenha tratamento para que o esgoto seja conduzido à estação de tratamento. Então, isso está sendo cuidado. Então, neste primeiro momento, nós repassamos aí toda a região de São Benedito, a região de São Benedito, não, perdão, a região de Joana d'Arc, a região de Jesus Nazaré
e a região de São José e Santa Helena. E nós estamos num processo agora de repassar a região de São Benedito e Romão, Forte São João. Podemos passar? Outro grande avanço é aumentar a cobertura, e principalmente aí na condição da população de baixa renda. Fizemos muita rede coletora no passado, mas o tempo não para e ainda existem novas intervenções necessárias. Então, através do PAC 2 pró-saneamento, nós conseguimos captar esse recurso lá em Brasília e conseguimos, aí, apesar de ter solicitado ao governo federal para aquela região de São Benedito, né, que tem aqui Consolação, Gurijica, Bonfim, São Benedito, Bairro da Penha, Jaburu Floresta, nós solicitamos 50 milhões de reais. Porém, o Ministério só viabilizou, mas é uma grande quantidade, 25 milhões e meio. Então, a gente vai fazer distribuição de água, reservação de água, rede coletora de esgoto e demais obras de infraestrutura. E a gente tem previsão aí de estar dando ordem de serviço até agosto deste ano. Né? Julho agora vai ser o processo licitatório e em agosto, certamente, a gente estará dando a ordem de serviço desses 25 milhões complementares. E aí, Luiz Paulo Amorim, atuante nesse território, vai estar também nos acompanhando, será muito importante essa participação. Pode passar? Outra grande entrega para a cidade da nossa gestão será a entrega do sistema de esgotamento sanitário Grande Vitória. Essa estação de tratamento de esgoto, ela é similar, o processo é similar ao de Mulembá, né? E ela tem capacidade de 72 mil pessoas e atender 23 bairros. Ela vai atender parte da região de São Pedro e Santo Antônio. A condição dela é atender aí 68 mil metros de rede coletora e uma vazão aproximada de 75 litros por segundo. Essa capacidade é a metade de Mulembá. É a metade. Mas o que isso nos faz pensar? Que enquanto o governo do Estado estava atacando em outras frentes, o município tinha que dar sua contribuição. Então, com esforços próprios, de início, buscou recurso no governo federal e hoje está entregando essa estação de tratamento. A gente está numa fase final, trabalhando em comum acordo aí com a CESAM, está na fase final dos testes eletromecânicos dos equipamentos e a gente também pretende entregar ainda no final deste ano à população de Vitória com todas as condições aí de tratamento. Então, com isso, aquela região ali do Manguezal, também, que hoje recebe esgoto in natura, também vai ser melhorada a condição daquelas águas, né? Pode passar? Aqui só um esquema de como é feita a cobertura de Vitória. A região continental, ali é Jardim da Penha, Jardim Camburi, é atendido pela estação de tratamento de esgoto de Jardim Camburi, que fica lá perto da rodovia Norte-Sul. Já na parte ilha de Vitória, toda essa região que está em verde é atendida pela estação de tratamento de Mulembá. E esta parte aqui até então não tinha sido atendida. É justamente essa parte amarela, com esses 23 bairros, é que Santo Antônio, Mário Cipreste, Santa Teresa, Caratuíra, Ariovaldo Favalestre, Inhanguetá, Estrelinha, Bairro do Quadro, Bairro do Cabral, Bela Vista, São Pedro, Ilha das Caieiras, Conduza, Santos Reis, São José, Santo André, Redenção, Conquista, Resistência, Nova Palestina, Universitário e Grande Vitória. Justamente essa região aqui é que a Prefeitura agora vai estar entregando essa obra para poder tornar Vitória com uma condição excelente para poder receber esse esgoto e devolvê-lo ao meio ambiente em condições. Pode passar? Outro ponto super importante, porque os exemplos anteriores, devendo ser seguidos pelos outros municípios, mas esse é um dos principais. E até hoje eu não vi em lugar nenhum aqui no Estado isso acontecendo. Então foi uma ação inovadora, uma ação integrada, onde, se Vitória
já tem grande parte, com exceção daquela em amarelo que eu mostrei para vocês, que ainda não foi entregue, com condição de coleta e tratamento, por que eu continuo tendo nas praias uma condição de lançamento de esgoto, através das drenagens? Quanto aos outros municípios, eu não posso responder, mas com este exemplo, a gente pode citar o que acontece em Vitória. Essas manchas que estão aqui são pontos de esgoto, aquela caixinha que fica na calçada. Então, solicitamos a CESAM, já que então temos aí uma perspectiva de 100% de cobertura a partir daquela obra, quais imóveis de Vitória, porque vocês sabem, a prefeitura não, tem condição de estar interligados, porque tem a rede coletora na caixinha, a rede coletora passando na sua rua, e não estão. Então, a CESAM nos repassou aí 1.794 pontos irregulares no município de Vitória, que não estavam interligados. E esses 1.794 pontos correspondem a 15 mil imóveis residenciais, aproximadamente, né? E isso, ainda assim, numa condição de correspondência, esses 15.100 imóveis estão lançando in natura 7 milhões de litros dia de esgoto no meio ambiente, né? Somente com esses pontos aqui, ó, essa imagem aqui que aparece, esses pontinhos parecendo sarampo. Então, assim, o que fazer, né? Porque existe uma lei antiga, agora a gente sabe aonde que eles estão, com endereço, CPF, cadastro imobiliário, o que fazer? Isso são imóveis residenciais. Então, fizemos internamente na Prefeitura de Vitória um sistema específico para gerir esses dados, né? Então, esses dados aqui são georreferenciados e nós temos um cruzamento do banco de dados interno da Prefeitura, né? Fazendário, de obras, com a CESAM, e esse sistema, ele nos permite tomar atitudes. E quais seriam as atitudes? Vamos multar esses responsáveis? Não temos interesse nenhum. De novo, eu vou reforçar. O papel do município de Vitória aqui é mediar este conflito, porque até então pode ser até por falta de informação, e a informação se faz presente aqui também. Então, qual a estratégia a tomar? Primeiro, após identificado, nós encaminhamos uma equipe de técnicos ambientais da Secretaria Municipal de Vitória e assistentes sociais para visitar cada responsável de cada ponto deste daí, para poder realmente falar, olha, foi detectado no sistema que o imóvel do senhor, e com dados sólidos fornecidos pela CESAM, de que não está interligados. Então, colocamos todos os benefícios em relação à vulnerabilidade, ao uso da água, à melhoria do meio ambiente, dos índices de saúde. E, após essa conversa, também informamos para ele. Também, desta forma, se permanecer, o senhor, como responsável, o imóvel, poderá ser responsabilizado por crime ambiental. Porque uma vez que nós temos, vocês podem observar que no lado noroeste aqui não tem mancha nenhuma, nenhum pontinho, porque é obra nova, então a gente não considera. Uma vez que nós temos toda a infraestrutura instalada e esperando, por que não interligar? Por que não interligar? Né? Então, demos um prazo, se não me falha a memória, foi 60 dias iniciais, a partir da primeira abordagem dos técnicos ambientais. Então, em outros tempos, já chegaria a cartinha, você está multado. A nossa administração foi justamente ao contrário, na mediação. Nós vamos primeiro fazer a sensibilização, vamos dar um prazo de 60 dias. Se após 60 dias os senhores não se interligarem ao sistema, nós vamos aí sim cumprir a lei. Nós vamos notificar, certamente na notificação será dado um prazo mais de 90 dias, para poder ele se manifestar, olha, eu não liguei por conta disso, a minha condição técnica em relação à rede de esgoto que está mais acima da rua não é possível. Então, a partir daí, ele ou se manifesta para poder solicitar a nossa ajuda, nós encaminharemos técnicos ao local da CESAM, da Prefeitura, para tentar viabilizar. Agora, se o responsável não se manifestar,
não se interligar e não realmente assim esgotou todas as condições que a gente podia ter, né? Então a gente pode passar a condição. Isso daí, relembrando aí que a gente notificou, se isso daqui é um condomínio só e tem uma caixinha de esgoto aqui, então o responsável do condomínio ele é notificado, o condomínio ele vai arcar. E da mesma forma uma residência. E dessa mesma maneira a CESAM nos está remetendo agora 1.300 pontos comerciais. Então a gente vai fazer a mesma gestão. Inicialmente foram com as residências e agora mais 1.300 pontos comerciais que não estão interligados à rede coletora. Pode passar? Qual que é o resultado até o presente momento? Após essa abordagem, após essa lei, e a lei, eu acabei não falando da lei. A lei que existia anteriormente, ela não distinguia o grande poluidor do pequeno poluidor. Então, basicamente, a lei determinava que a pessoa que não estivesse interligada e cometia crime ambiental, óbvio, ela poderia pagar uma penalidade aí de R$500 até aproximadamente R$3.000. Para um casal de velhinhos, R$500 faz muita diferença no final do mês. Agora, para uma indústria, que seja os 3.000, que seria o top máximo, é nada. Então, como corrigir isso? Como fazer com que esses imóveis interliguem ao sistema se, a princípio, não era obrigado, né? Se não é obrigado, ele tem que manter um sistema de tratamento próprio que dê eficiência. Mas, tendo o sistema público de tratamento, de coleta e tratamento, ele deverá interligar, né? E a gente está aqui para discutir isso. Então, desde que a gente começou a tratar os dados, e ainda assim eu relato que não aplicamos ainda nenhuma multa, a gente passou em alguns casos da fase de mediação, e agora estamos na fase dos 90 dias, onde é possível aplicar essas multas. É possível. Mas ainda assim, sem aplicar nenhuma multa, e que não é o nosso objetivo, nós, de 1.787 pontos, que eram os 15.000 imóveis, nós já interligamos aí, uma condição aqui de 2.382 imóveis. Né? 2.382 economias, o que representa aí aproximadamente 1.100.000 litros a menos desde que a gente começou a nossa abordagem. Né? É claro que o nosso universo inicial é aproximadamente 7 milhões de litros dia, mas já atingimos aí cerca de 15%. Pode passar? Isso sem aplicar nenhuma multa, tá? Pode passar? Isso aí é a Lei 8.805, que já foi relatado pelos vereadores, obriga todos os imóveis a interligar o sistema de esgoto, flexibiliza condições para o tratamento de esgoto individual, caso não exista o sistema público de coleta e tratamento, prevê a aplicação de penalidades para os responsáveis dos imóveis particulares públicos e até a própria concessionária, atenção senhores, para o lançamento de esgoto doméstico de forma indevida em cursos d'água. Às vezes a CESAM tem que fazer uma operação, e para isso ela deixa de tratar provisoriamente, até mesmo no próprio sistema de tratamento. Mas para isso ela nos comunica, é acompanhado e é um processo assim, muito delicado. Então, ao comunicar, a gente vai julgar se realmente é condizente. Agora, caso não comunique, também entra na condição. Prevê o revestimento dos valores arrecadados, caso haja multa, para o fundo ambiental, para poder ser revertido aí em melhorias do meio ambiente. Pode passar? Aqui a tabela final da própria lei, 8.805. Anteriormente eu conversei com os senhores que variava aproximadamente, sem distinção dos grandes poluidores, para os pequenos, de R$500 até 3.000 e poucos reais, que não era nada ou era muito. Né? Nessa nova lei, a gente separa por categorias, ou seja, um residencial, ele certamente vai, o lançamento de esgoto será diferente do comercial, industrial e público. Então, a partir de diferenciar as tipologias, né, que aí nos remete à condição de poluição, nós também escalonamos aqui pela média de consumo de água.
como que eu vou aferir quanto que aproximadamente aquela população, aquela unidade está lançando ao meio ambiente? Certamente pela média do consumo de água. Porque uma vez que eu tenho a água entrando, 80% é a estimativa que retorna como esgoto. Então, eu solicito à CESAM, através da lei, que nos remeta a média dos últimos 3 meses do consumo de água, para a gente ter a classificação, né? A gente vai saber se é residencial, etc. E também o volume consumido. Então, por exemplo, se eu tenho um residencial que utiliza 20 a 30 metros cúbicos, ele vai pagar aproximadamente 1.323,29. Agora, uma indústria, numa mesma condição, 3.600. Agora, o máximo do residencial é o quê? 19 mil. Um industrial chega até quase 59 mil reais. Então, essa é a condição da lei também. Pode passar, no qual a Câmara dos Vereadores também julgou procedente. Aqui é um gráfico que demonstra aí o nosso avanço, e aí eu vou pedir à própria CESAM, a Câmara dos Vereadores, para poder a gente começar a ter um sinal de alerta, para poder tratar dessa turma ainda que não se interligou. A gente observa aqui que a gente tem um pequeno crescimento, né? Aqui embaixo é o número de economias, que a gente pode traduzir como um apartamento, uma casa, e em cima a população respectiva, que normalmente é em torno de 3,6 a 4 pessoas por unidade. Então, a gente começou, a partir do momento da sensibilização, deu um salto, e a gente voltou para uma curva aqui quase que na horizontal. Isso quer dizer o quê? Apesar de sensibilizados, apesar das primeiras notificações, onde começa a correr o prazo aí com possibilidade de multa, as pessoas, as responsáveis pelos imóveis ainda não estão interligando. Então, assim, penso que talvez a gente deva chamar por último, e ainda não deveria, mas é capaz de a gente chamar para poder conversar em definitivo, porque a gente vai começar com os principais poluidores. Uma caixinha vai atender, por exemplo, uma parte hotel. É um grande poluidor, então é neles que eu vou começar. Entendeu? Todos os imóveis residenciais que possuam a maior condição e já foram notificados, será o alvo da prefeitura. Ou a gente vai chamá-los pela última vez, dar um ultimato, os vereadores poderiam se juntar a essa força-tarefa, ou a gente vai ter que aplicar a sanção prevista. Pode passar? Isso aqui os dados de hoje, né? Que aí já avançamos aí 1.134 litros de esgoto a menos, né? O total aqui é 100 mil que a gente pretende chegar. Pode passar? Pode passar? E os exemplos de Vitória foi esse. Agora, como olhar só para Vitória? Não adianta olhar só para o ponto, né? A gente não pode ter uma folha em branco e achar que aquele pontinho ali é o único. A gente tem que ter foco, sim, no nosso município, porque é nossa obrigação, é nossa casa, e a gente, como prefeitura, como Câmara de Vereadores e a própria concessionária, a gente tem que cuidar. Nós somos síndicos da cidade. Agora, do lado nós temos vizinhos. E aí precisamos que essas ações também passem pelo mar, que chegue, às vezes, esses outros municípios, que a CESAM reforce suas atuações aos nossos vizinhos, né? E a Prefeitura de Vitória se coloca à disposição. Isso daqui é a Ilha de Vitória, né? A região continental, cercada, abraçada, né? Por águas. Por isso é a capital da ilha, né? A Ilha do Mel. E aqui a gente tem os vizinhos, Vila Velha, Cariacica, Serra, mas o quanto que Vitória está contribuindo, né? Tem sua parcela, sim, mas a gente observou lá naquele primeiro quadro que Vitória é o que mais está à frente, né? E os demais vizinhos estão ainda querendo chegar, e a gente precisa avançar. Neste ponto aqui, todo mundo já conhece, pode passar? Pode passar? Isso. Quais os principais pontos que faz com que o vereador Davi Ismael não tenha uma qualidade no seu esporte, que é o caiaque, que não possa nadar, que as crianças de Jesus de Nazaré não possam tomar banho na única prainha que tem ali no bairro, né?
que é o pessoal ali das paneleiras que utilizam aquele barro, tem uma condição não tão boa, mas ainda possível, né? A região de Manguezal. Então, Vitória está fazendo sua parte. Vamos ver o que está acontecendo na região metropolitana para poder a gente ter novos encaminhamentos, para poder a gente ampliar o nosso debate. Nós temos um lançamento de esgoto aqui de Vila Velha, que é embaixo da Terceira Ponte. Nós temos aqui nos bairros Dom João Batista, de Vila Velha, e também temos na região aqui, ali embaixo do Forte São João. Nós temos aqui de Cariacica, ali embaixo da Segunda Ponte, que é o Rio Marinho. Nós temos toda essa região aqui, que é um gargalo. Vocês observam aqui que a entrada de água de Vitória, por aqui, tem um grande canal. Chega aqui, é um filetinho de água, né? Então, o que acontece? Quando a maré sobe, ela entra devagarzinho por esse canal, mas ela entra rápido. Quando as marés se encontram, praticamente aqui, onde a gente chama de tombo da maré. Então, todo o esgoto dessa região aqui, quando a maré sobe, é conduzido até este ponto aqui, da região noroeste. E da mesma forma, quando a maré sobe, porque a maré é única, ela vem bem devagarzinho e vai se encontrar. Então, esse aqui é o ponto mais crítico, este e este. Isso é importante que todos conheçam. Podemos passar? Então, aqui só uma imagem mais focada, né? Eu acho que todo mundo dá para ver. Na região de Vitória, nós sabemos que tem pequenas manilhas que lançam. Mas olha onde está a língua negra aqui, ó, no canal de Vila Velha. Então, a minha praia não está sendo possível tomar banho. Olha de onde está vindo aqui, ó. Temos contribuições, reconhecemos. Mas nós hoje temos que olhar para a condição macro. Então, aqui, ó, temos um ponto a ser tratado. Próximo. Aqui, de forma mais ampliada, quando eu falei com vocês, aquele ponto ali perto do centro de Vitória, né? Nós temos aqui o bairro Dom João Batista, de Vila Velha, nós temos ali, aqui é o lançamento de esgoto, ali na estação de bombeamento de Vitória, ou seja, o que devia ser só água pluvial está muito contaminada, acaba tendo uma língua negra aqui, ó, vocês observam, né? Não sei se o ângulo de vocês aí dá para ver, tem uma língua negra aqui. E nós temos aqui também no antigo aquaviário, olha que situação aqui, ó. Né? Então, se a gente voltar aquela imagem que todo mundo tem na cabeça, volta só duas imagens, mais uma, essa. É justamente essa região aqui, ó. Vocês observam que apesar das distorções daí do Google Earth, mas essa região aqui é crítica, é um gargalo, né, onde grande parte do esgoto de Vila Velha está sendo lançado, e de Vitória também. Mais, inclusive, que o Rio Marinho e essa outra parte. Pode passar os outros dois? Mais um? Então, e essa daí, mais uma língua negra vindo do Rio Marinho. Cariacica, Rio Marinho, né? Mas é tão pequena, vocês observam aqui, ó, está até diluído, né? Pode passar? E a própria região aí, noroeste, que nós temos aí algum esgoto que foi mencionado aí de ligações de imóveis de Vitória que não estão interligados à rede, que contribui. Nós temos o problema do canal ser muito estreito, né, o que faz aí o esgoto ficar de forma mais concentrada. Nós temos um grande problema aqui, que é o esgoto que vem de serra. Né? Então, essa região aqui de Jardim Carapina, Central Carapina, ele tem um tratamento que não está ainda adequado, que a CESAM ainda está tentando avançar para poder melhorar. Mas isso contribui muito nessa região aqui do Lameirão, dessa região aqui de Manguezal. Então, é um terceiro ponto. Então, a minha contribuição era essa. Eu acho que, espero que eu tenha agregado aí com as informações trazidas e que o município se coloque à disposição para qualquer debate, para que possa, talvez, a gente... Aqui a última lâmina, perdão, está aqui alguns pontos de lançamento na própria Ilha de Vitória. Então, aqui é lá na Curva da Jurema, isso aqui atrás ali do antigo aquaviário, aqui no viaduto dali da Vale, e aqui foi ali na Ilha do Frade. Claro que tem outras lá atrás, para o lado aí da região noroeste, né? Mas me coloco à disposição, agradeço, e aí, quem tiver as perguntas, estarei apto a responder. Muito obrigado. Parabenizar o Sérgio Petri pela belíssima apresentação
E continuando com a representação da Prefeitura Municipal, nós vamos ouvir agora o técnico de Meio Ambiente, Daniel Ângelo Pimentel, que vai fazer uma breve explanação. Boa noite. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui aos vereadores Davi Ismael, Luiz Paulo de Amorim, ao meu colega de trabalho Sérgio Petri, Daniel Caulite, Vanusa, aos senhores presentes aqui. Na verdade, depois de uma aula dessa, acho que nem precisa falar muito realmente, né? Acho que já foi abarcado toda a parte da fiscalização ambiental, bem como também toda a parte de conscientização e também da importância de fazer essa ligação. O que a gente gosta muito de reforçar, muitas vezes, que eu, em campo, observo, é que existem certas resistências de fazer essa interligação por uma prestação de serviço nova que a pessoa ela adere, que equivale a um valor de 80%, né, que é o retorno justamente desse esgoto. Mas se compararmos esse valor que é pago nesses 80% com o que deixa de se gastar com o tratamento por essas doenças causadas pela não interligação de esgoto, ele se torna irrisório, né? Então, a saúde ela passa realmente a ter uma importância maior, um cuidado maior. Então, seria nada mais, nada menos que uma forma de um tratamento preventivo da população. É importante também deixar claro aqui, não sei se tem algum líder comunitário presente aqui, mas os vereadores, né, vão com certeza poder nos ajudar mais, é justamente tentar trazer as comunidades para perto de nós, né, para conscientizar aquilo que tiverem dúvidas de como fazer a interligação. Eu tenho ido juntamente com a equipe de fiscalização ambiental em campo para estar conversando com aqueles que nos recebem, para estar justamente esclarecendo essas dúvidas, né, e justamente explicando a importância dessa interligação de esgotamento sanitário. É interessante falar também que desde quando entramos aqui nessa administração, temos com bastante empenho, né, atuado não somente na listagem que foi passada, mas temos um canal que eu acho interessante todos saberem, que é o telefone Fala Vitória 156, que onde tiver detectando, né, algum vazamento, algum esgoto a céu aberto, pode estar ligando, fazendo a denúncia, que nós estamos à disposição para estar indo atender, não somente focado na listagem já passada pela CESAM, mas também existem outras situações que muitas vezes, devido ao crescimento vegetativo da população, ou algum problema rapidamente que a pessoa preferiu lançar a céu aberto, ou no mangue, ou diretamente por uma manilha pluvial, que antes não tinha sido detectado por nós da fiscalização, é importante ter esse apoio da comunidade para estar fazendo esse contato conosco, para a gente conseguir realmente abarcar o maior número de pessoas, para justamente chegar a esses 100% de esgotamentos coletados, para a gente ter realmente uma praia limpa, né, uma praia com bastante saúde, né, para os contribuintes daqui estarem trabalhando, no caso dos ambulantes, e também os usuários, né, para estarem numa área de lazer com uma maior qualidade. Certo? O que eu tinha para falar era justamente isso. Eu acho que o Peter ele já deu uma boa explanação do serviço que tem sido feito pela fiscalização ambiental e pela Prefeitura de Vitória. Certo? Um abraço a todos. Agradeço. Agradeço a explanação, convido e cedo a palavra aos representantes da empresa CESAM pelo tempo máximo de 10 minutos. Pode ser? Ok. Fique à vontade se quiser fazer daqui ou uso da tribuna. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel, eu sou engenheiro da CESAM e eu trabalho com manutenção de esgoto. Eu estou representando aqui a gerência de coleta e tratamento de esgoto. Gostaria de cumprimentar os vereadores Davi Ismael e Luiz Paulo Amorim, né,
e agradecer, né, pelo convite para a gente estar discutindo esse importante assunto, né, que é a coleta e tratamento de esgoto, que é um tema muito importante, porque nós estamos tratando, né, da saúde, né, do bem-estar das pessoas, desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico e social de nossa cidade. Parabéns à Câmara Municipal pela aprovação da lei, né, que possibilita, né, a Prefeitura agir mais efetivamente, né, com relação aos moradores que não estão ligados no sistema de coleta e tratamento. Parabéns ao Sérgio Petli, né, pela brilhante apresentação, que foi uma aula, né, de como está nosso panorama e o que a gente pode avançar. E gostaria de saudar também o nosso colega Daniel, da Secretaria de Meio Ambiente, coordenador. Bom, a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto no município de Vitória teve início na década de 90, né, com a implantação do sistema Camburi. Priorizou-se a parte continental de Vitória, bairro Jardim Camburi, Mário Ortiz, Jardim da Penha, Mata da Praia. Foram feitos outros programas, né, de saneamento ao longo desses anos. Prodespol, Prodesan, Águas Limpas e alguns sistemas construídos também pela Prefeitura. Eu cito como o Projeto Terra, né, os poligonais. E são projetos, né, que envolvem, né, grandes desembolsos, né, são obras caras, onde se necessita fazer escavações, porém são obras importantes para garantir a saúde da população. Bom, quais são os nossos desafios? Atualmente, no município de Vitória, possuímos mais de 19 mil economias que não estão interligadas ao sistema de esgoto. O que são economias? São imóveis residenciais, comerciais ou industriais, que não fizeram ainda a devida ligação na rede da CESAM, né? Então, existe uma parceria muito importante entre a Prefeitura, a Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras e a CESAM, visando, né, a interligação desses clientes. Uma observação, Sérgio, a cobertura de Vitória, ela aumenta para 98%, 88%, desculpa, quando incluímos o SES Santo Antônio, Grande Vitória e a região de São Pedro. Então, naquele gráfico, né, naquela apresentação que foi feita, tinha um número de 78%, atualmente nós temos 88%, com o incremento dessas obras, né, que foram realizadas pela Prefeitura e repassadas recentemente à CESAM. Então, nosso desafio é esse, interligar os clientes que ainda não fizeram a devida ligação, né? Quando todos esses clientes se interligarem, podemos ter praias mais limpas, qualidade de vida para todos. Existe uma certa resistência da população para estar fazendo essa interligação, né? A CESAM realiza abordagens, juntamente com os fiscais do meio ambiente, para estar podendo realizar esse trabalho. E gostaria de citar também, né, essa parceria que nós temos com o Sérgio Petli, né, é muito importante. Nós realizamos trabalhos de identificação, né, e notificação desses imóveis que não estão interligados. Bom, o que falta para terminar essas obras? A Prefeitura está captando os recursos, né, como o Sérgio citou, e a CESAM também deverá realizar as interligações que não foram feitas ainda, né, para a gente poder alcançar a cobertura desejada. Bom, seria isso, né, que eu teria que falar, e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Agradecendo.
Se quiser falar daqui ou de lá. Ok? Fique à vontade para uma ponderação acerca da fala. Logo em seguida, vamos abrir a oportunidade às pessoas que se fazem presente. Então, boa noite. Meu nome é Vanusa. Só quero complementar uma informação que a CESAM está, desde a conclusão do programa Águas Limpas, a CESAM está realizando um programa de monitoramento ambiental, onde nós já podemos, até eu e Daniel estava cochichando aqui, para a gente casar os dados do monitoramento ambiental, onde já aponta as melhorias das condições aqui das praias de Vitória, a partir da conclusão do programa Águas Limpas em 2012. Então, é uma oportunidade que a gente tem de já mostrar no mapa esses pontos de melhoria e tem sido muito gratificante ver que, de fato, comprova as áreas onde tem sistema de esgotamento sanitário implantado e onde tem um alto índice de cliente de imóveis ligados à rede de esgoto, a gente, de fato, consegue ver a melhoria na balneabilidade nos pontos aí de monitoramento ambiental que já estão sendo monitorados. Oportunamente, a gente pode apresentar isso aqui na Câmara e também a Prefeitura, né, porque tem sido dados muito interessantes. E também, assim, parabenizar muito a Câmara de Vitória, né, tá, o vereador Davi Ismael, Luiz Paulo, viu, o Sergião, acho que chegou também, que, de fato, foi um avanço enorme, né? A gente já vinha discutindo, a CESAM participa do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e já tem pelo menos uns 2 anos que a CESAM vem discutindo, junto com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, a aprovação dessa lei. Então, de fato, acho que é um marco nessa gestão da Câmara de Vitória, né, junto com a Prefeitura, de aprovar, porque a legislação aqui, ela é muito precária até então, né? O Sérgio estava falando desse trabalho que é feito, extremamente importante pela Prefeitura, nessa perspectiva de ir até o morador, ir até o cliente, orientar sobre a importância da ligação de esgoto, e é um retrabalho positivo, né, Sérgio? Porque o primeiro trabalho quem faz é a CESAM, né? Todos esses imóveis, aí os 17 mil imóveis aqui de Vitória, que não estão interligados à rede de esgoto, todos eles já receberam uma visita da CESAM, dizendo, olha, você pode contribuir com a melhoria do meio ambiente e da saúde do seu município, interligue o seu imóvel à rede. Quando é dado um prazo de 90 dias, depois que ele não faz, a gente vai novamente, identifica a situação dessa ligação e vai para a Prefeitura. E a Prefeitura também, numa perspectiva educativa, não multa, vai lá de novo com a sua equipe. Então, assim, é um retrabalho positivo, porque talvez a Prefeitura de Vitória podia estar utilizando a sua equipe para outros trabalhos, né? E faz esse retrabalho porque tem uma opção de fazer assim, de orientar esse cliente, de não ter uma perspectiva punitiva. Mas se nós tivéssemos aí uma sociedade mais conscientizada sobre o seu papel na preservação do meio ambiente, nós teríamos uma ação mais rápida de ligação dos imóveis e de despoluição da Baía de Vitória. Isso é extremamente importante a gente reforçar, né, que essa parceria da CESAM com a Prefeitura de Vitória tem dado muito certo, e também com a Câmara de Vitória, né? São muitas audiências públicas e reuniões com comunidades que a gente tem feito, especialmente com Luiz Paulo e Davi Ismael, e nessa perspectiva de que a gente não pode deixar que debates... Eu achei muito interessante, vereador Davi Ismael, quando você falou desses discursos atravessados da questão da tarifa, eles se lancem em detrimento da real possibilidade da gente melhorar a condição de saúde no nosso município, né? Mas acho que essa é uma oportunidade ímpar da gente não entrar nesse debate, de fato, conhecer o que é o sistema de esgotamento de Vitória, porque o esgoto, água, todo mundo quer, né? Mas esgoto é um desafio imenso à população, e não é porque ela não quer, porque é um tema novo. Então, é extremamente importante a Câmara provocar esse debate aqui, né, junto às lideranças comunitárias. A gente vê pessoas aqui importantes, a NEA, que já está nessa caminhada conosco aí há pelo menos uns 20 anos como liderança comunitária. Então, é extremamente importante todos nós nos qualificarmos nesse debate sobre o sistema de esgotamento sanitário. Obrigada. Agradeço as conclusões. Só para nortear o debate do plenário, eu quero deixar e lançar alguns encaminhamentos, se os presentes aqui, os componentes da mesa, concordarem. Primeiro encaminhamento, entrega pela CESAM
da listagem das ligações irregulares no município de Vitória. Irregulares. Ok? E se a gente puder, 7 dias, você acha que vocês conseguem enviar isso? Ok? Entrega aos vereadores Davi Ismael e Luiz Paulo Amorim. Não, os imóveis. Total. Por tipologia, separados. 2. Criação de uma frente parlamentar de monitoramento das interligações dos imóveis à rede de esgoto. A Câmara de Vitória dá um passo em que o debate não vai acabar no dia de hoje. Teremos ações contínuas de monitoramento. E eu vou dar a sugestão, vereador Luiz Paulo Amorim, de Vossa Excelência ser o presidente, pelo seu conhecimento, posso ter oportunidade de secretariar os trabalhos, mas que a gente consiga, a cada 3 meses, identificar se avançamos ou não. Isso nos possibilita um horizonte, inclusive, de cobrança. Terceiro, e que essas reuniões aconteçam com a presença da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, terceiro, realização de reunião com representante de todas as comissões de meio ambiente das câmaras municipais que compõem a região metropolitana da Grande Vitória. Peter, para que a gente consiga entender que não adianta a cidade de Vitória fazer o seu dever de casa. Se o município de Cariacica, Serra, Vila Velha não fizerem a sua parte, o esgoto de lá vem para cá. Então, temos que fazer uma reunião conjunta para que possamos, inclusive, entregar cópia dessa legislação municipal, para que eles também consigam falar aquilo que eles têm feito lá. Talvez isso nos permita trazer ideias para cá e mandar para lá as nossas ideias. Dessa forma, a terceira ponte, primeira, segunda, os córregos de Vitória, não serão mais entraves para um debate regional de região metropolitana. Quarto, reuniões trimestrais de acompanhamento das ações, com representantes da CESAM, Câmara de Vitória, SEMAN e lá da SEGES, APE. 5. Uma cobrança à Prefeitura de Vitória. Até o final do ano, 100% dos imóveis públicos ligados como uma meta nossa, até 31, para que a gente consiga chegar ao final do ano com essa meta. Chegar ou não, pelo menos não vai nos impedir de termos uma meta e de buscá-la. Buscá-la com todo o empenho. Pode ficar assim convencionado. Vou ao final, no dia de amanhã, a gente encaminha a ata para que vocês possam assinar e assim manifestarem concordância. Quero abrir oportunidade, algumas considerações. Vamos lá, considerações de 2 minutos e a gente volta àquele que for provocado, tem a oportunidade de se manifestar por igual período. Neia, que já tem 20 anos de militância, porque começou muito nova. Gente, boa noite a todos. Vários eventos também, né, Vanusa? CESAM sempre convidando as lideranças comunitárias para estar presente com eles ali, até para conhecer de perto o trabalho deles. O Davi fez um monte de perguntas aí que eu gostaria de fazer, mas que bom, né? A Câmara está bem aí, consciente com tudo isso. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a iniciativa dos vereadores, tanto de Davi quanto do Luiz Paulo Amorim, que a gente conheceu com a matéria de jornal também na comunidade, né? Mas eu quero estar perguntando ao Sérgio Petro, quando que vai ser entregue aquela estação de esgoto lá do Grande Vitória? Porque é ela que vai atender as ligações de São Pedro. E se todas as ligações de São Pedro, como aquela redor, a Prefeitura vai fazer gratuitamente. E quanto tempo, né? O Davi colocou aí, se pode até o 100% de esgoto tratado ligado até dezembro. Eu acho que essa resposta aí, de repente, pode estar vendo. E quando o Daniel aí do meio ambiente, você comenta, Daniel, que é para ligar para o 156, a gente tem um impasse muito grande, porque Nova Palestina, por exemplo, a CESAM é que faz o tratamento, não é a Prefeitura. Mas a gente tem esgoto que deve ser tratado pela Prefeitura jogado dentro de Nova Palestina. Então, há uma confusão assim. Então, eu acho assim, quando Nova Palestina gritasse,
teria que ir de qualquer forma, qualquer um, tanto o Cesan quanto o outro. Eu postei um vídeo sábado, que a moradora estava retirando o esgoto dentro de uma caixa de drenagem. A prefeitura foi lá, mas disse que a culpa é da Cesan. Então, a gente vai estar vendo isso de perto amanhã. Porque o que acontece? A culpa é da Cesan, é da prefeitura, é do morador. E de que forma a gente pode resolver esse problema? Bom, acho que a pergunta é aberta, né? É para o Peter. Com relação a esse lançamento irregular. Isso. Peter. Primeiro, eu queria agradecer as perguntas feitas, né? Eu acho que é super importante, sei que representa aquela região lá, né? Mas algumas delas também remetem à Vitória como um todo. Quando será entregue à estação o sistema de esgotamento sanitário de Grande Vitória? Nós estamos numa fase final de testes eletromecânicos, bombas, tratamento final de ultravioleta. As obras todas elas estão concluídas praticamente e a gente está assim no ajuste fino para entregar. Então penso eu que de agora até o final do ano a gente consiga dar essa resposta, né? A parte técnica de obra praticamente já está finalizada. Então, a primeira pergunta. Ligações gratuitas. Existem dois tipos de ligações. A primeira que faz da rede coletora até a calçada, que é a ligação domiciliar normal. Nós temos a ligação intradomiciliar, que quando alguma entidade faz a ligação do imóvel até a caixinha, que está na calçada. Então, a primeira faz da rede até a calçada. A segunda é da calçada até o imóvel, principalmente para a população de baixa renda, né? A prefeitura não está fazendo esse tipo de intervenção. A prefeitura se concentrou na parte de tratamento e coleta até a calçada. No início de 2013, a Cesan ela tinha um programa que subsidiava essas ligações intradomiciliares, principalmente para a população de baixa renda. Muitas vezes a pessoa não tem muito, até assim, a subsistência da própria casa, né? Então, a Cesan, em 2013, ela subsidiou. Ela contratou 2 empresas e ela estava fazendo, a partir do momento da rede coletora já instalada, a ligação até a residência. E hoje eu acho que a Cesan pode responder, mas parece que está momentaneamente suspenso. Quando que teremos 100% da cidade de Vitória tratada? O 100% eu acho que é uma meta, né? Assim como distribuição de água, nós temos uma flutuação aí de 95% e 98% de cobertura, porque sempre vão haver novos empreendimentos, a população vai crescer, então a gente sempre vai ter essa pequena margem que a gente não consegue falar assim, é 100%. Mas a gente pensa em dar toda a condição para que Vitória se interligue. Agora, a gente tem que, aí eu ressalto que nós estamos fazendo muito na região formal, nós atacamos aí com o Programa de Desenvolvimento Urbano de Vitória, nas regiões de morro, mas ainda há muito do que se fazer, ainda existe muito o que fazer. Mesmo com esses 88% com a estação de tratamento de Grande Vitória sendo implantada, entregue à população, 12% ainda é muita coisa. Então, se a gente hoje não tiver uma estratégia, aí Prefeitura de Vitória no seu limite orçamentário, e a própria Cesan, ainda concessionária, ainda representante aí, a empresa que trata a água e coleta de esgoto, a gente tem que arrumar um jeito de ter uma força-tarefa, né? A gente tem que, de repente, aí, penso eu, buscar uma estratégia de arrumar novos parceiros, porque a necessidade se faz presente. E a gente vê que, para poder chegar ao objetivo do 100%, no ritmo que está, ainda demoraria um pouco. A gente precisa acelerar. Culpa da Cesan morador, acho que o Daniel não tem essa interface lá com a região de lá. Eu posso responder também, Daniel. Na região que você falou, de Nova Palestina, a Cesan ela projetou todo o sistema de esgotamento, né, e a prefeitura foi e implantou.
com recursos próprios ou captados, né? Porém, essas obras são muito antigas e ou por mau uso ou pela deterioração normal começaram a dar pequenas falhas. Então, o que acontece? Detectados esses problemas, nós apontamos à CESAM essas necessidades e ela está buscando corrigir alguns trechos que ficaram de forma insuficiente atendendo a população. Então, originalmente, por exemplo, só como exemplo, para finalizar, nós tínhamos uma rede coletora que atendia uma rua inteira. E a gente observou que ela está constantemente entupida, está interligada na drenagem, aquela história. Então, a CESAM hoje está fazendo uma nova rede coletora em cada lado da calçada para poder eliminar essa rede coletora que foi feita lá atrás, e aí eu não posso falar sobre as gestões passadas, de que forma que foi feito, mas para poder dar um atendimento de qualidade. E, neste momento, a CESAM que está assumindo lá essa responsabilidade de operação. É claro que a Prefeitura não se ausenta, estará presente, mas a CESAM começa a encabeçar. Ok, temos uma consideração da CESAM. Só para complementar essa informação do programa Se Liga na Rede, desde que nós iniciamos o programa de Se Liga na Rede, ele tinha várias frentes, né? Uma delas era a ligação de esgoto gratuitamente, de dentro do imóvel até a calçada. O que nós observamos? Nós levamos 2 anos para fazer aproximadamente 8.500 ligações. Isso é muito pouco... Vitória? Não, toda a Grande Vitória. Okay. Isso é muito pouco para a necessidade ambiental e de saúde da Grande Vitória. A gente avaliou, né, a CESAM, junto com o governo do Estado, que nós vamos, a partir desse ano, centrar fogo em outras estratégias, que é reforçar a parceria com as câmaras municipais, no sentido de aprovar legislações como essa, que vocês aprovaram aqui, reforçar a parceria com as prefeituras, avançar no sentido de legislação estadual, que discuta, obrigue a sociedade a fazer ligação de esgoto, porque hoje a nossa necessidade ambiental ela é maior do que a nossa velocidade para fazer as ligações de esgoto gratuitamente, porque você inclui, às vezes nós tínhamos que ir 10 vezes na casa do morador para encontrar o morador em casa, ele não podia atender a equipe da CESAM naquele momento para fazer a ligação de esgoto, porque as pessoas trabalham e não querem... É difícil você deixar uma equipe da CESAM trabalhando na sua casa e ninguém em casa. Então, assim, foi importante as ligações gratuitas que nós realizamos, mas pela alta complexidade desse trabalho, nós estamos reorientando o programa para outras ações, né, do programa Se Liga na Rede. Então, o programa está mantido, mas nós não faremos mais a ligação gratuita de esgoto. Além disso, pela crise econômica, esse novo cenário, né, que nós vivemos no nosso Estado, esse recurso ele tinha um subsídio do governo do Estado e que, a partir desse ano, não foi mais possível o governo fornecer esse subsídio para a CESAM, com a redução aí dos investimentos do governo federal para os programas de saneamento, nós também inviabilizou financeiramente a manutenção das ligações gratuitas de esgoto, mas segue o programa Se Liga na Rede. Quero deixar claro que dos problemas que me incomoda é a grande parte de pessoas que têm uma condição financeira completamente viável para as ligações que assim não fazem. Não podemos tratar como o principal problema as ligações em locais de periferia. Temos muita casinha na Ilha do Boi que tem dado completo exemplo de egoísmo. Temos lá atrás, pude observar também a inscrição do Jonatas, temos lá do meu... Luiz Alberto, engenheiro agrônomo, técnico de meio ambiente. Primeiramente, para a SEMAN, para o nosso amigo, né? E também para uma reflexão de todos, afinal, muitos técnicos aqui, né? Em situações em que nós temos chuvas intensas, né? Em períodos prolongados, você chega na praia, a primeira coisa que você observa é o quê? A mudança da cor da água. Nesse volume de água que vem do Rio Santa Maria, né, vem uma carga de matéria orgânica muito grande. E junto com essa matéria orgânica, coliformes. Coliforme de boi, coliforme de equinos. Né? E quando você vai fazer a balneabilidade, vai fazer a qualidade pela balneabilidade,
você faz por coliformes totais. E não se diferencia o coliforme humano do animal. E você tem uma carga elevada, e com isso você vai ter áreas interditadas, impróprias. Então, eu acho que nós precisamos aprimorar a metodologia, né, para não ficar preso apenas em cima de coliformes. Por outro lado, como o Sérgio mesmo falou, né, nós temos que ter um olhar, né, mais amplo em relação à bacia hidrográfica e toda a sua contribuição para a qualidade de água. E, nesse aspecto, entra a questão agronômica. Eu me lembro aqui o nosso amigo aqui da CESAM também, o Felipe, né? É Felipe? O Batista? Fernando Batista, exatamente. Engenheiro agrônomo, porque nós não temos cuidado com o solo na área rural. Né? Não existe uma política agrícola eficiente para o cuidado com a terra cultivada, né? Então, há um aporte muito grande de solo, de matéria orgânica, de coliformes, que vem com a chuva, vem descendo a bacia e vai chegar na praia e vai comprometer a vulnerabilidade, certamente. Né? Com relação à CESAM, a gente, não sei, a impressão que eu fico como cidadão, né? A propaganda com relação à economia de água é muito mais eficaz do que com relação à interligação à rede. Né? Me passou, assim, ficou na minha memória que a propaganda que fala sobre a interligação fala sobre a importância da obra, da grandiosidade da obra, da sua importância para a qualidade de vida. Mas ela não tocou, né, as pessoas no sentido de ter a responsabilidade de fazer essa interligação. Que nem a questão da dengue, né? Eu faço a minha parte, mas se o vizinho não faz, né, a doença chega a mim e a ele, né? Então, eu acho que está precisando alguma coisa assim, bater um pouco mais, né, na mídia em relação a isso. Fica muito mostrando a grandeza da obra, da sua importância, mas não tem esse ataque. Né? E, por último, ainda com relação à CESAM. Né? Acho que o Sérgio ali, ele esboçou um pouco, pelo que eu entendi, né, a questão da eficiência da nossa estação de tratamento aqui de Camburi, né? Há anos vem se discutindo sobre necessidade de promover melhorias para melhorar a sua eficiência. A eficiência dela é baixa, acredito que ainda continua baixa, não sei atualmente em quanto por cento, né? Mas também não adianta falar em rede de coleta de esgoto, estação de tratamento, se a estação ela não é eficiente. Então, também, aí eu falo como cidadão, a gente paga os nossos impostos, a gente gostaria de ter um tratamento adequado, como nós temos a estação de Mulambá. Obrigado. Ouvi logo a pergunta do Jonas, que aí já faz uma... Eu acho que não tem ninguém inscrito a mais aqui, né? Na pergunta do Jonas aí é que a gente vai encerrar as inscrições, porque a gente já está chegando aí às 21 horas, né? E as pessoas têm seus compromissos. Ok, boa noite, vereador. Quero parabenizar, antes de tudo, pela audiência de extrema importância para a nossa cidade, agradecer ao secretário Sérgio, aos demais da CESAM, ao vereador Davi Ismael. A minha pergunta, vereador, são duas. Saiu uma matéria no jornal Tribuna, se foi a Tribuna, foi a Gazeta, eu creio que foi na Gazeta, questionando a rede de esgoto que vem de Camburi, e ela passa ali no canal entre o aeroporto, jogando para o manguezal, que é a rede de esgoto. Essa água, ela é, mesmo sendo de esgoto, mas ela é limpa, porque vem cheio de espuma, e eu queria saber essa curiosidade, porque saiu até na matéria, essa pergunta no jornal, essa curiosidade. Como que joga uma rede de esgoto num canal, na baía do canal? E é uma coisa preocupante. E, por parte da CESAM, o esgoto que vem lá do alto do morro, o senhor conhece muito bem a região de São Benedito, bairro da Penha, Bonfim, né? O esgoto que vem lá de cima, secretário, o que a prefeitura está planejando para aquela região? Porque quando ela vem lá de cima, vem uma cachoeira gigantesca, né? E nós temos essa preocupação com nossos moradores, porque além do esgoto aberto que encontra-se dentro do bairro, na parte da pessoal mais carente,
precisa uma melhoria. Claro que por parte da Prefeitura, mas também por parte da CESAM, com a caixa de esgoto, como o senhor mencionou aqui. Então, eu gostaria de saber o que tanto a Prefeitura quanto a CESAM está fazendo para poder trazer um tratamento melhor na questão de esgoto para a população mais carente do alto do morro. Quando ela vem lá de cima, passa em suas casas, se você for acompanhar, o esgoto praticamente é o céu aberto e ninguém vai lá para poder verificar se é um vazamento e ter uma demora para poder chegar uma equipe. E isso nos preocupa devido às crianças estar passando por ali. Só isso, obrigado. Com a palavra, Sérgio Petterle, pela Prefeitura Municipal de Vitória. Em relação ao nosso técnico parceiro lá do meio ambiente, foram mais considerações, né, em relação à contagem desses poluentes através dos coliformes. A gente sabe que, apesar dos coliformes totais serem computados, eles têm, em média, 30 dias só de vida na natureza após sair dos organismos vivos, né? Então, assim, está considerada os seus apontamentos, né? Aí vai um dever de casa e uma excelente ideia para a CESAM, em relação, talvez, a gente fazer uma campanha comum do Se Liga na Rede, a CESAM focando aí no Se Liga na Rede, a Prefeitura de Vitória, aí já estou pensando assim, se liga mané, vamos que vamos. Então, alguma coisa que faça com que a população realmente se atente a esse problema. Foi excelente a sua ideia, tá? Muito obrigado. A outra consideração, na verdade, duas perguntas, em relação ao lançamento de esgoto, espuma ali na região da reta do aeroporto, né? No manguezal. Então, vamos ampliar então. Nós temos um lançamento que sai ali na praia, que é proveniente do esgoto que vem do município da Serra, né? Então, na última audiência pública que tivemos aqui, palavras do diretor da CESAM, inclusive o Anselmo Tosi, lá no finalzinho, onde tem o viaduto da Vale, tem uma língua de água saindo ali com uma coloração bem verde, né? Então, aquilo ali vem do município da Serra. E a CESAM está na sua fase final de início de operação daquele sistema ali de Jardim Limoeiro de adjacências, que vai pegar toda aquela região. Se não me falha a memória, 5 elevatórias foram implantadas, né, Fernando? Inclusive, quem projetou foi até eu, né? Mas já tem um tempo, então eles estão sendo reformuladas. E colocando em operação, eu tenho certeza aí que a qualidade das águas ali vai melhorar bastante. Em relação à água que sai ali da estação de tratamento de esgoto da CESAM, em direção à reta do aeroporto, nós temos dois casos. Primeiro, que a gente acredita, até porque é documento público, que o lançamento de esgoto da estação de tratamento da CESAM ela está em condições, né, de ser lançado dentro dos parâmetros no qual a estação de tratamento foi projetada. Claro que a gente busca aí a melhoria da eficiência, né, através de novas tecnologias. Eu acho que a CESAM tem os planos devidos para isso, deverá apresentar numa próxima oportunidade. Mas mesmo tratando, ainda naquele sistema que a gente chama de sistema australiano, né, que é lagoeirada seguida de facultativa, é realmente uma tecnologia anterior, que remete aos 30 anos. Mesmo passando por aquilo, ainda a gente tem resquícios ainda de detergentes. Então, pode ser gerada aquela espuma por conta de detergente. A gente tem aí a atuação das próprias bactérias no tratamento do esgoto, que também faz com que esse tipo de manifestação através de espumas aconteçam. Então, realmente, deverá se investigar e cabe aí à Secretaria de Meio Ambiente fazer esse papel. Então, esse esgoto, a gente acredita está sendo tratado, é lançado em direção à reta do aeroporto, mas também, de novo, temos as contribuições que vêm da Serra, daquela região ali de Alto Carapina, né? Eurico Salles, que muitas vezes também não estão interligados ao sistema de esgoto que lá existe. E a gente acaba recebendo parte do esgoto, e não é muito, vindo aqui na direção de Vitória. E recentemente até houve um alagamento aí da Mata Paludosa, que a gente conseguiu desobstruir. Na verdade, não era um problema de prefeitura, não era um problema de CESAM,
mas era na verdade, um entupimento de um bueiro que o DR tinha responsabilidade. Tomamos à frente, Prefeitura e Vitória, desentupimos, aquela condição ali cessou. E do outro lado, só para complementar, a região ali do Lameirão, que está sofrendo assim demais, mas aí já não é referente a esse esgoto que está chegando aí de Eurico Salles e da estação de tratamento da Cesan. É mais do município de Serra, que desce ali aquela região de Jardim Carapina. A Cesan tem que ter uma atenção sobre isso. Com a palavra, Cesan. No caso, Daniel Caulite. Perdão, ainda faltou um. Faltou um aqui. São Benedito, o que fazer? Não é isso? Desculpa. São Benedito, Bonfim, da Penha, Gurijica, Jaburu, né, aquela região todinha ali. Então, aquela região ali, conforme eu mostrei nos slides anteriores, nós solicitamos ao governo federal 50 milhões de reais para complementar as obras existentes. E eu volto a falar, hoje você subindo no morro em si, você não vê problemas com esgotamento sanitário e pouquíssima condição de distribuição de água insuficiente. Mas o problema hoje lá é a necessidade da população ter uma condição melhor na disposição dos lixos, né? Esgoto hoje lá na parte alta não tem problema. Mas todo esgoto que é coletado lá em cima, uma hora chega embaixo. E essa parte de baixo é o esforço que a Cesan hoje está fazendo, através principalmente ali da obra da Leitão da Silva, onde todas as redes coletoras que descem em algum ponto estão sendo verificadas por cadastro ou in loco para poder ser interligado ao sistema que está sendo construído ali, a rede coletora que está sendo construída na própria Leitão da Silva. Ô Sérgio, o que o Jonathan colocou, no meu entendimento, é com relação de que chove, não é nem esgoto, no caso é drenagem, porque desce muita água pelas escadarias. Foi isso que foi a colocação dele. Em relação ao Bonfim, esses 25 milhões de reais que está para chegar, e a gente certamente vai dar ordem de serviço aí por volta de agosto deste ano, um dos bairros que não houve muita intervenção da Prefeitura no que diz respeito à infraestrutura, principalmente esgoto e distribuição de água, é justamente o Bonfim. Então, agora é foco da nossa intervenção. Daniel, com a palavra. Bom, complementando as informações do Sérgio Petli, a parte alta de Vitória, né, onde foram realizadas obras do Projeto Terra, a Prefeitura já disponibilizou a rede coletora, as ligações. Agora cabe à Cesan interligar essa rede que a Prefeitura fez no sistema em operação, porque foram duas obras distintas, né? A Prefeitura fez primeiro, agora a Cesan vai interligar essas redes construídas. Eu acredito que até o final do ano a gente já consiga avançar bastante nesse item, né? Que são interligações. A gente já tem equipe contratada, já tem empresa, né? Que possa realizar o serviço. Então, acredito que até final do ano a gente já avance bastante nessas interligações. Com relação à ET Camburi, respondendo aos questionamentos, ela possui eficiência adequada, né, para o tipo de tratamento. Eficiência próximo a 84%, 85% de remoção de carga orgânica, né? É uma ET licenciada pelo IEMA, né, pelo órgão ambiental. E a Cesan sempre realiza ações, né, visando melhorar a sua eficiência. Recentemente foram retirados lodo, né, da primeira lagoa, e a Cesan realiza monitoramento mensal, né, para verificar os parâmetros do tratamento. Mantemos os aeradores para evitar a questão do odor, e
A implantação também de produtos químicos, né, que auxilia a eliminação do odor. Com relação ao bairro Jardim Carapina, Sérgio, bairro Boa Vista, né, aquela região ali por trás a parte hospital, a CESAM iniciou a PPP da Serra, né, a parceria público-privada. Então, o primeiro bairro onde estão sendo realizados investimentos é em Jardim Carapina. A CESAM já interligou o esgoto, né, na ET, foi construída pela prefeitura, né, repassada à CESAM, e vai colocar as elevatórias em operação. Então, todo aquele esgoto que era lançado ali na região do Lameirão, a ideia é já ser eliminado. Esse esgoto vai ser coletado e tratado na ET Jardim Carapina. E tem outros investimentos em andamento também. André Carlone, Carapina Grande, também já vão ser interligados à ET Jardim Carapina e uma parte para a ET Furnas. Né? Você gostaria de complementar, Vanusa? Em relação à ligação de esgoto, nas áreas mais economicamente vulneráveis, né, nos morros em especial, varia muito cada situação. Por exemplo, Jesus de Nazaré, as pessoas não terão que ter gasto com a ligação de esgoto, porque lá é um sistema único. Ele capta a drenagem junto com o esgoto. Então, a CESAM vai captar todo o esgoto e a drenagem lá embaixo do morro, ali na rua do DENIT. E ali vai para a estação de tratamento de esgoto. Então, respondendo a pergunta dele ali que eu esqueci, Jonatas, então depende disso, tá? Cada situação, onde tem sistema único, igual Jesus de Nazaré, nesse exemplo que eu dei, eles não terão custos, moradores de Jesus de Nazaré. Os outros morros, onde já tem sistema separador, ou seja, onde já tem um sistema de drenagem e um sistema de esgoto separado, nesse caso, os moradores terão custo da ligação, da casa até a calçada, que varia muito. Tá? Se ele já lança o esgoto, por exemplo, para a drenagem, é só ele ir lá na calçada dele e tirar da drenagem para o esgoto. Então, esse custo aí, tem gente que gasta 100, 200 reais. A minha casa é de padrão alto, eu tenho granito na minha varanda, eu tenho uma fossa, aí vai ter um custo maior aí, para os padrões, os imóveis que têm um padrão construtivo mais elevado, vai gastar aí em torno de R$1.000. Mas os imóveis que têm um padrão construtivo mais simples, esse valor também é muito menor, porque o morador não tem que gastar com acabamento sofisticado, né? São materiais mais rústicos, então isso, a obra, né, esse serviço sai muito mais barato, até porque muitos dos nossos bairros aqui já têm praticamente drenagem em 100% dos bairros, poucos usam fossa. Então, aonde já lança na drenagem é só lá na calçada, desviar, ao invés de desviar o tubo, em vez de ir para a drenagem, ir para o esgoto. Né? Então, aonde tem um pouquinho mais de complexidade aí, onde tem fossa, mas a CESAM disponibiliza orientação a esses clientes que precisam de orientação para desativar a sua fossa. Vanusa, eu sei que o horário já está avançado, mas só um comentário. Eu tenho observado aqui atrás, que em alguns bairros de periferia, na mesma rua onde tem a caixinha, onde a CESAM deixou a caixinha de tratamento, na mesma rua tem residências que não foi deixado ali a caixinha. Existe algum projeto de revisão disso aí? A gente pede que, por favor, os clientes entrem em contato com a CESAM através do 115, que a caixinha na calçada ela é construída gratuitamente. É um custo da CESAM. O único gasto que o cliente tem é de fazer a ligação de dentro de casa até a calçada. Tá? Esse custo é da CESAM. Agradecendo aqui a Vanusa, Daniel Caulite, Sérgio Petter, Daniel Ângelo Pimentel, e um agradecimento especial à minha assessoria, a Thaís, o Valdir, o meu amigo vascaíno aí, Júnior, está todo feliz. Depois de 9 rodadas, o Vasco conseguiu ganhar uma partidinha. Olha a alegria dele aí, ó. Eline, Marcelo, Jussara e Humberto. E agradecimento aqui também à assessoria do vereador Davi Ismael. Em especial agradecimento a ele também, que não pôde estar aqui para finalizar, porque está lá na prefeitura discutindo o plano municipal de educação que vai vir para ser votado amanhã. Então está nos últimos retoques para
tentar ver se a gente aprova esse plano amanhã. E a todos presentes, né? Aqui agradecer, porque a gente entende que um debate igual esse é um debate muito importante e a gente tem que estar sempre procurando promover esse tipo de debate para a conscientização da população. Meu amigo Marcos Costa, Ana, minha esposa, e a todos aqui presentes, uma boa noite e que Deus nos ilumine e que nos dê força para continuar nessa batalha. Está encerrada a presente audiência pública.